noite, a paz do Senhor para os irmãos, amém? Estamos felizes porque estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, para engrandecer o teu santo nome, para dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é poderoso. Eu queria que você, juntamente comigo aí da sua casa e eu aqui da igreja, você abrisse a sua Bíblia em Jó capítulo 4, o verso de número 17 e 18. Eu queria, junto com vocês, estar lendo esses dois versículos. E logo após estaremos fazendo uma oração. Amém? Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso, pois Ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Creia nisso nessa noite. Muitos de nós temos pensado, o juízo do Senhor veio sobre a nação brasileira, veio sobre o mundo. Mas a palavra dele diz que Ele mesmo trata a ferida. Ele é quem machuca, mas Ele é quem sara. Creia nisso nessa noite. Que o juízo do Senhor veio, mas no momento certo e no momento oportuno, Ele nos sarará em nome de Jesus, porque está gerando dentro de nós um arrependimento de coisas que fazemos que não é agradável aos olhos do Senhor. E por isso, muitas das vezes, o juízo do Senhor vem sobre as nossas vidas. Creia nessa noite que Ele nos sarará, assim como diz a sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos encontramos aqui, Senhor, mais uma vez diante de Ti e da Tua presença. Deus, em nome de Jesus, diz a Tua palavra, onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali no Seu nome, ali o Senhor se faz presente. Aqui, ó Deus, estamos em um número, ó Pai, excessivo, ó Deus. Mas nós cremos na Tua presença neste lugar e na presença do Senhor na casa dos nossos irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, Deus, venha, ó Deus querido, com a Tua paz sobre estes lares, ó Deus. Venha com o Teu socorro, ó Pai querido, venha com o Teu refrigério sobre cada lar nesta hora. Que as mãos do Senhor os alcance, ó Pai querido. Que o socorro do Senhor invada agora cada lar, que a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, que é consolador, ó Deus, possa invadir agora cada lar. Que todos possam, ó Deus, estar confiantes no Senhor, crendo no Senhor, ó Pai, que não temeremos más notícias, ó Deus querido, porque como diz a Tua palavra, já estamos vivendo os princípios das dores, ó Pai. E Deus querido, nós não podemos ser abalados com tantas notícias ruins, ó Pai, porque a Tua própria Escritura diz que isso aconteceria. Nos faça, Senhor, nessa noite, confiar inteiramente em Ti e confiar que o Senhor está prestes a buscar a Tua igreja, amada e lavada no Teu sangue. Em nome de Jesus, ó Deus, confie no Senhor, meu querido. Confie inteiramente nele, amém? Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor.
seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Eu profetizo sobre a sua vida. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus Ele é grandioso, tudo Ele pode. Possa declarar que os seus inimigos cairão por terra em nome de Jesus, porque o Deus que você serve, Ele é poderoso nas batalhas. Ah, meu querido, creia nisso. Ele te fará mais que vencedor. Que você possa declarar na sua casa nessa noite. Como eu disse, os seus inimigos cairão, e você vai dizer: meus inimigos cairão. Em nome de Jesus, declare aí juntamente comigo: meus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Diga, diga, mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Diga, meus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, Jesus, a nossa confiança está em Ti, Senhor. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Aleluia. Preciso de Ti.
Preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, suas misericórdias sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Diga pra ele. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Não vale. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando
Eu preciso de ti. Talvez você está aí na sua casa e você se afastou dos caminhos do Senhor. E eu quero te dizer nessa noite, volte para os braços do Pai. Ele te espera com os braços abertos a te receber. Olha, Jesus está voltando e Ele está muito perto de buscar a sua igreja. E talvez você se afastou do Senhor e você está vivendo uma vida distante dEle. Eu quero te dizer nessa noite, volte para os braços do seu Pai. Enquanto ainda há tempo. A palavra do Senhor nos diz que a porta, ela é estreita. Mas eu te digo para você nessa noite, ela ainda está aberta. Ela ainda está aberta. Por mais que ela seja estreita, ela ainda está aberta. Passe por ela. Passe por ela nessa noite. E creia na sua salvação. Volte para o Senhor. Volte para o Senhor. Não viva distante dEle. Porque nós necessitamos do Senhor. Nós precisamos dEle. Volte para os braços do seu Pai. Porque Jesus está voltando. Ele, o nosso Rei, está voltando. Ele está voltando. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em suas mãos, eu nada temerei. Digno de louvor.
Jesus. Ansiamos, ó Deus, pela tua volta, Senhor. Aleluia. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Essa noite eu queria passar a palavra para uma amiga linda que eu tenho, que o Senhor me deu. O Senhor me concedeu a honra de ano passado estarmos viajando juntas. E o Senhor me deu a honra dela se tornar minha amiga, Catiolila. Com você a palavra. Amém. Graça e paz, boa noite. Confesso que é muito bom estar neste local. É muito bom estar neste ambiente, né, neste lugar que é a casa do Senhor. Então eu louvo a Deus por este momento, por essa oportunidade. Hoje um pouco diferente, né? Como nesses últimos dias tem sido diferente. Estamos nos reunindo, nos encontrando, celebrando o nome do Senhor através aqui, né, das gravações, através desse momento. E Deus seja louvado por isso. Em todo tempo, em toda hora, nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo. E o Senhor nos proporcionou este tempo onde nós estamos recolhidos, mas jamais distantes da presença do Senhor. Estamos talvez afastados uns dos outros, mas estamos unidos nas nossas casas, né, com as nossas lives, com o Gessel, nos reunindo na nossa casa em oração. E somos gratos ao Senhor por isso. Nós não podemos parar, nós não podemos recuar. E eu acredito que nessa noite, o Espírito Santo de Deus colocou você na frente, na tela aí do seu notebook, do seu computador, do seu celular, do seu tablet, para que você pudesse ouvir essa palavra, para que você pudesse, nesta noite, ser encorajado, ser desafiado pela palavra do Senhor. Amados, nesses últimos dias, acredito que isso não é uma particularidade só minha, né, mas todos nós estamos ouvindo palavras, mensagens, né, de todo lado. Você liga um noticiário, você vai ver ler uma reportagem, nós só ouvimos palavras de desmotivação, nós estamos diante de dias muito difíceis. E acredito que este problema, ele assolou o planeta. Esse problema, ele assolou toda a humanidade, né? Não tem uma casa, não tem uma pessoa que não foi, né, ou que não está sendo, né, prejudicada por este mal chamado coronavírus. Então, isso fez com que todos, né, recuassem, fez com que todos nós, toda a humanidade, né, ela estivesse agora no momento mais acuada, no momento mais de alerta. E nós estamos ouvindo muitas palavras. E já tem algum tempo que nós estamos nessa quarentena. E confesso para vocês que nesses últimos dias, né, nós ouvimos de tudo. E às vezes muitas coisas que nós ouvimos, que nós vemos, que nós lemos, isso traz para nós talvez
um certo pavor, um certo medo. Mas eu quero que você, nesta noite, te desafiar a olhar para todo esse problema, toda essa circunstância, né, e olhar com um olhar diferente. Eu quero te convidar nesta noite a olhar para a palavra de Deus e acreditar que é nesta palavra que nós podemos encontrar a nossa esperança e vitória para os nossos problemas. Eu quero compartilhar com você um texto que está lá em Romanos, capítulo de número 5 e versículo de número 3. Nós vamos ler 2 textos. E espero que nessa noite você seja edificado por esta palavra. Romanos capítulo 5, versículo de número 3, nos diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Vou ler mais uma vez. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Um outro texto que eu quero ler com você nesta noite está lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 11. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Primeiro nós lemos Romanos 5, 3. Paulo escreve uma carta aos Romanos e ele vai dizer sobre a questão da tribulação, que nós devemos nos gloriar não só na glória de Deus, mas nos gloriarmos também na tribulação. Ele vai falar sobre a questão de você perseverar na tribulação, ser paciente na tribulação, porque isso produz experiência, consequentemente isso produz em nós a esperança. E depois nós vamos ler em Filipenses 4, 11, Paulo também escrevendo essa carta, ele dá também, olha que coisa linda, nós já temos esse versículo 13, nós vamos ler o 11 até o 13. O 13 acredito que é conhecido de todos, né? Nós sempre falamos muito sobre ele. Mas eu gostaria de ler os 2 versículos antes, para que você possa entender em que contexto Paulo está falando isso aqui. Ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Senhor, eu quero te dar graça nesta noite, porque como é bom estar na sua presença, como é bom estar neste lugar. Louvo o Senhor, Pai, por esta oportunidade. E nesta noite, Senhor, cada pessoa que vai ouvir, ó Deus, esta mensagem, Senhor, que o seu coração, ó Pai, possa, Senhor, se alegrar. Senhor, que os teus olhos possam se abrir, os olhos espirituais. Senhor, que ele seja, ó Deus, renovado. Que essa pessoa seja, Senhor, encorajada. Que ela seja, Senhor, desafiada a crer naquilo, Pai, que as circunstâncias estão apontando o contrário. Pai, nesta noite, que o Senhor venha nos usar, Pai, que a tua palavra possa falar conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos 2 textos, eu apenas quis dar uma introdução para a nossa mensagem. Como eu estava dizendo, né, hoje todo o cenário que nós hoje estamos vendo um cenário de caos, um cenário onde as pessoas estão acuadas, onde as pessoas estão amedrontadas, onde a humanidade, né, ela está paralisada. E o que nós vamos fazer mediante uma situação como essa? O que se faz, né? O que nós podemos fazer? Quais são as atitudes que nós podemos tomar? Nós vemos 2 textos onde o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar para nós sobre esperança, ele vai falar para nós sobre experiência, ele vai falar para nós sobre a tribulação. O apóstolo Paulo, há milhares de anos atrás, ele já tinha nos dito sobre isso, falando para nós, nos motivando. Parece que Paulo, ele estava ali escrevendo, não sei, né? Claro que não, mas Paulo parece que é uma coisa tão nova, é uma
coisa tão fresca, parece que as tintas estão frescas, e Paulo acabou de escrever isso aqui para nós, dizendo para a igreja, dizendo para a humanidade, olha, a tribulação, ela vai produzir em vocês um caráter de glória. A tribulação vai produzir em vocês perseverança. A perseverança vai produzir em vocês experiência. E a experiência, consequentemente, a esperança. Então, queridos, nós não podemos deixar de ter fé, esperança, de acreditar que dias melhores virão. Depois o mesmo Paulo, ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer, olha, eu sei viver, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque eu sei viver na escassez, eu sei viver na abundância. Eu já fui humilhado, também já fui honrado. Eu já vivi todas as experiências, sejam boas, sejam ruins, eu já vivi todas essas experiências. Assim, então, eu posso dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ele escrevia essa carta dando para os seus irmãos ali esperança, uma nova perspectiva de como nós poderíamos olhar alguns problemas que eles estavam enfrentando ou que pudesse vir a enfrentar. E nessa noite eu gostaria de falar com você, né, apenas eu dei esses 2 textos como introdução para a nossa mensagem nesta noite, mas eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite para um jovenzinho chamado Davi. Um jovem, um pastor de ovelhas, um jovem que enfrentou um gigante. Então, nessa noite, eu quero que você entenda uma coisa, que o nosso Deus, Ele nos chamou para nós vencermos gigante. Queridos, nessa noite, não existe batalha que o nosso Deus não possa vencer por nós. Não existe problemas que nós não podemos enfrentá-los e podemos passar e podemos vencer. Então, quero que você abra a sua Bíblia no texto de 1 Samuel, capítulo de número 17, vai nos contar a história do momento em que Davi, ele vai enfrentar esse gigante chamado Golias. E é nesse contexto que eu quero que nessa noite, eu separei alguns tópicos, alguns temas aqui, para o que fazer nos momentos de adversidade. Quais são as atitudes que nós devemos ter nos momentos de tribulação? Qual a nossa atitude, qual a nossa postura diante dos problemas, diante das tribulações e diante das adversidades? Existem algumas pessoas que vão olhar para os problemas, que vão olhar para as dificuldades, que vão olhar para as tribulações e ela vai ficar acuada, ou ela vai recuar, ou ela vai ficar com medo, né? Vai achar que não tem jeito, que é o fim, acabou. Mas nós vamos aprender aqui com Davi. Ele vai nos ensinar, eu coloquei 3 aqui apenas, né, para que nós pudéssemos memorizar. Eu coloquei apenas 3, mas o texto ele é muito grande. De repente você vai ler todo o capítulo 17 aqui de 1 Samuel e você vai extrair outras atitudes que Davi teve. Mas eu coloquei apenas 3 atitudes que nós podemos aprender com este pastorzinho de ovelhas, tá? Para que nós, nos momentos de adversidade, nos momentos de luta, nos momentos de crise, nos momentos de tribulação, nós possamos colocar em prática as atitudes que Davi teve. Primeira atitude que eu quero colocar aqui nessa noite, que Davi teve, e se você quiser anotar aí na sua Bíblia, anote na sua Bíblia, né? Tenha isso aí anotado, grifado na sua Bíblia. O gigante, né, chamado Golias, ele vai afrontar o exército do Deus vivo, o exército de Israel. A Bíblia vai dizer que, olha só, o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 10, vai dizer assim, um gigante afronta um exército. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos possamos pelejar. Este gigante, chamado Golias, ele tinha quase 3 metros de altura. Ele estava totalmente vestido, né, com todas as parafernálias que tinha que ter, né, um valente, que tinha ali uma pessoa que estava à frente daquela batalha. Vai dizer o texto que durante 40 dias, se você ler todo o capítulo, né, durante 40 dias, aquele filisteu, aquele gigante, durante o dia, 2 vezes por dia, ele ia até a frente, ao campo de batalha, e ali ele afrontava o exército e afrontava o Deus de Israel. A Bíblia vai dizer que durante 40 dias, juntamente com o exército, estava o rei Saul. E a Bíblia vai dizer que eles estavam acuados, que eles estavam amedrontados, porque eles temiam aquele gigante. Davi, então, nos diz o texto, ele tem uma atitude, e é nessa atitude que eu quero compartilhar com você nesta noite. Primeira atitude de Davi,
Não olhe para o seu problema como um gigante, mas como uma oportunidade para a sua vitória. Eu vou repetir. Não olhe para o seu problema, né? Não olhe para essa tribulação, não olhe para essa crise como algo que vai destruir você, mas olhe para este problema, olhe para essa dificuldade, olhe para esta crise como uma oportunidade para a sua vitória, para o seu crescimento, para o seu aprendizado. A Bíblia vai dizer que Davi não tratou aquele gigante, não tratou Golias como gigante. Davi olhou para Golias e tratou ele como um filisteu, tratou ele como um circunciso. O exército de Israel, o exército de Saul estava tratando ele como um gigante, estavam com medo dele, mas Davi não. Davi olhou para aquele homem, olhou para aquele gigante e tratou ele como um circunciso, como aquele que afrontava o Deus de Israel. O que nós podemos entender nessa situação aqui, que Davi olha para aquele gigante e vê nele uma oportunidade para ser um vencedor. Você que está me ouvindo nessa noite, Deus está permitindo tribulações na nossa vida. Deus está permitindo essas situações para que nós possamos crescer, para que nós possamos ter experiências, para que o nosso caráter seja forjado, para que a nossa esperança esteja totalmente em Cristo. Talvez você possa dizer assim, mas como? Eu estou enfrentando crise, não só este problema que é mundial, mas também estou enfrentando problemas pessoais, estou enfrentando crises também pessoais, tribulações dentro da minha casa, problemas dentro do meu trabalho, problemas na minha empresa. Escute uma coisa, não olhe para essa circunstância como um gigante, mas olhe para isso como um desafio, porque se Deus te colocou nessa situação, é porque Ele sabe que você pode dar conta, Ele sabe que você pode vencer, porque você está, querido, com um Deus que não perde uma batalha. Ele não perde uma batalha, Ele não perde uma guerra. Então, primeira atitude de Davi, ele não olhou para o seu problema. Ele não olhou para aquele homem, ele não olhou para aquele, ele tratou aquele filisteu como um filisteu, ele tratou aquele filisteu como um incircunciso, ele não tratou ele como um gigante. Então, nesta noite, não olhe para o seu problema, não ache que o seu problema é o maior do mundo. Às vezes nós queremos ficar na situação de miseráveis, né? Achando que nós somos os únicos que estamos vivendo problema. Escute uma coisa, todos nós enfrentamos crises, situações adversas, problemas, mas Deus nesta noite está falando para mim e para você. Deus está falando para nós nesta noite. Creia no nome de Jesus. Deus levantou você para vencer gigantes. Deus levantou você para saltar muralhas, porque o nosso Deus não perde uma batalha. Olha que interessante, todos viam aquele homem, né, como um gigante. Né, tinham medo, porque a sua aparência trazia medo. Ele era um gigante. Ele tinha também não só a sua aparência física, o seu tamanho, mas ele também tinha as suas parafernálias. Né? Ele carregava mais ou menos 70 quilos só na sua armadura. E aquele homem, então, não só isso, ele chegava diante do exército e afrontava o exército. Ele dizia: onde tem homem, manda vir homem cá pelejar comigo. Manda um homem vir aqui pelejar comigo. Será que naquele exército não tinham homens hábeis, homens com habilidade, homens capacitados, homens treinados para estar ali enfrentando aquele gigante? Não tinham. Todos recuaram, todos ficaram com medo. Durante 40 dias eles ouviam as afrontas daquele filisteu. Durante 40 dias eles estavam ali e não sabiam o que fazer. Quando aquele gigante aparecia, eles recuavam por medo daquele homem. Então, a primeira atitude que Davi teve, Davi não olhou, Davi não viu o gigante. Davi viu um problema e naquele problema a oportunidade para a sua promoção e para a sua vitória, em nome de Jesus. Segunda atitude que Davi teve, e eu acho muito interessante isso aqui. Olha só, eu vou falar, escreve aí na sua Bíblia. Segunda atitude, ele não deu ouvidos aos que os outros falavam. Olha que interessante. Se você ler todo o capítulo, você vai perceber que Davi, ele estava ali, ele chega, ele vai levar suprimento, vai levar alimento para os seus irmãos. Ele vai ver como os irmãos dele estavam naquela guerra. E ao chegar ali,
Ele então começa a ouvir que aquele filisteu estava ali afrontando o exército e afrontando o Deus de Israel. Então ele começa a perguntar o que estava acontecendo ali. O texto vai dizer que as pessoas começaram, então, aqueles homens, a dar relato para ele de quem era aquele gigante, o que ele estava ali fazendo. E mais ainda, né, quando Davi começa, então, a prestar atenção no que estava acontecendo naquele campo de batalha, o irmão dele vai chamar para ele, o irmão dele vai, então, desafiar a Davi. O irmão dele vai, então, o irmão mais velho, Eliabe, que diz o texto, vai dizer para ele que, o que você está fazendo aqui? Você deixou as nossas ovelhas lá, sozinhas? Né? E vai dizer mais ainda para ele que o que ele estava fazendo ali. E ele, então, ele coloca Davi numa situação meio difícil. O seu irmão mais velho chamou de irresponsável, de maldoso. Olha, você é com o coração presunçoso, você é maldoso, o que você está fazendo aqui? E Davi, então, diz o texto, mais adiante no versículo 30, que Davi saiu de perto de Eliabe, ele não deu conta daquilo de que Eliabe estava falando. E mais adiante, Davi, então, falou assim, peraí, tem recompensa para quem vencer esse gigante? Qual é a recompensa? E ele, então, toma parte da recompensa, casar com a filha do rei, ser isento de impostos, ter a sua casa abençoada, uma casa próspera. Então, ele vai até o rei, ele vai até Saul e diz para Saul que ele podia, sim, enfrentar aquele gigante. E Saul também tenta desmoralizar quem era Davi. Você é apenas um moço, trocando em miúdo. Meu filho, você é um moleque, você é uma criança, sai daqui. Você está acostumado a enfrentar lá, né, ser pastor de ovelha, tirar carrapicho de ovelha. Agora enfrentar um gigante de 3 metros de altura. Pelo amor de Deus, você é uma criança, sai daqui. E diz o texto que Davi, ele não se atentou, ele não deu ouvido àquilo que as pessoas estavam relatando para ele. Muito pelo contrário, ele só guardou as palavras, o que seria a recompensa que ele teria. Então, o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, sabe? Que às vezes nós damos tanto ouvido a palavras que nos desmotivam, palavras que às vezes nos desmoralizam, palavras que talvez nos enfraquecem a nossa fé, sabe? Às vezes nós paramos com algumas pessoas para poder conversar e as pessoas só têm relato de desgraça, as pessoas só falam de desgraça. Nossa, tá vendo? Olha o que está acontecendo, olha, o mundo vai acabar, olha o apocalipse, olha que é isso, olha, só tem desemprego, olha, só tem morte. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Nós temos que ter palavras de bênção, nós temos que ter palavras, querido, que vai trazer cura, nós temos que trazer palavras de esperança, porque a nossa Bíblia diz que o nosso Deus, ele é a nossa justiça, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso socorro, ele é o nosso refúgio. Então nós não podemos ficar ouvindo o que as pessoas lá fora estão falando. Nós não podemos, claro que nós não somos nenhum alienados, nós não podemos ser alienados, viver numa caixinha, numa redoma, não. Sim, mas nós temos que entender o seguinte, o que está acontecendo lá fora não pode tirar a minha paz, o que está acontecendo lá fora não pode trazer perturbação para a minha casa. Eu não posso, queridos, sair nessa jornada chamada vida e querer enfrentar os problemas de uma forma ouvindo as más notícias, ouvindo as coisas ruins que as pessoas estão relatando, às vezes sobre determinado assunto ou às vezes até mesmo sobre nós mesmos. E às vezes a gente está dizendo assim, nossa, não tem jeito para o Brasil. Nós estávamos vivendo dias difíceis e agora parece que nesses últimos dias tornou mais difícil ainda. É uma crise na saúde, é uma crise política, é uma crise moral, é uma crise em tudo. E às vezes nós ficamos tão apavorados com essas informações. Gente, pelo amor de Deus, nós temos que voltar para a palavra do Senhor. Nós precisamos crer nessa palavra, porque é a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia vai dizer, se o Filho te libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então, nesta noite, em nome de Jesus, comece a ouvir coisas boas, comece a dizer coisas boas. Então, nós, amados, coisas ruins lá fora, né, palavras ruins, notícias ruins, o mundo já está lá fora com essa função. Sabe, a gente começa a ver os noticiários, ou ouvir noticiários, ou até mesmo pela internet, a gente só ouve e vê desgraça. Então, nesta noite, eu quero convidar você, desliga sua televisão um pouco, sabe, para de ficar nas redes sociais, só fica ouvindo e vendo vídeos que vão, nossa, pelo amor de Deus, são é só caos.
os profetas do Apocalipse, pelo amor de Deus, gente. Nós precisamos entender uma coisa: Deus não perdeu o controle de nada. Deus continua sendo Deus, né? Deus continua sendo Deus. Deus está permitindo nós passarmos por essa situação, porque lá na frente nós vamos compreender o quanto nós precisamos de Deus. Uma coisa é, essa situação que está mostrando para a humanidade o quanto frágeis nós somos. Queridos, isso assolou todo o planeta. Essa situação, ela atacou as potências maiores deste mundo. E está dizendo para mim e para você nesta noite que ninguém é nada sem Deus. Nós precisamos de Deus. Fez com que a humanidade se voltasse e olhasse para Deus e compreendesse que sem Ele nós não somos nada. Nós não somos nada. E Davi aqui então, ele simplesmente, o irmão dele, né? Aquele que poderia sim, aquele que deveria ser o apoio para ele, aquele que deveria dar motivação para ele. Que legal, Davi, isso aí, você já enfrentou, né, um urso, você já enfrentou um leão, você tem, né, habilidade com ovelhas. Davi, não, nós vamos montar uma estratégia, um plano, e nós vamos vencer esse gigante. Mas não, aquele irmão ali desmotivou totalmente, chamou ele de irresponsável, ele de maldoso, de presunçoso. E Davi aqui tem uma postura, Davi se afasta daquele. Davi não revida, Davi não debate, muito pelo contrário, Davi se afasta. Nós aprendemos com a atitude de Davi que os nossos ouvidos, querido, têm que estar ouvidos apenas à palavra de Deus. Porque às vezes nós ouvimos alguma coisa, aquilo entra no nosso coração e aquilo desmotiva, aquilo rouba a nossa paz, rouba a nossa fé. Então nessa noite, tenha a atitude de Davi, sabe? Não fique ouvindo o discurso, sabe, de pessoas que só querem destruição, sabe? Comece a ouvir algumas notícias e comece a avaliar, sabe, essas notícias. Comece a fazer questionamentos, sabe? Será que isso é verdade? De onde procede essa informação? De onde vem este fato? Então comece também a ter um momento de argumentação, a ter questionamentos. De onde que vem essa informação? Né? Nós estamos diante de fake news, diante de tantas informações, que se você for ouvir e dar ouvida a tudo que se fala, você fica louco, você surta. Então nessa noite, dê ouvidos ao que realmente importa, ao que realmente é verdadeiro, ao que realmente é santo. Então nesta noite, sabe o que você pode fazer? Fecha a porta do seu quarto, vai para o secreto, vai falar com Deus, querido. Fecha a porta do seu quarto, fale com Deus, fale para Ele dos seus problemas, porque Ele te ouvirá. A Bíblia diz que Ele nos ouvirá. A Bíblia diz: clame a mim e responder-te-ei. Queridos, nosso Deus está pronto para nos ouvir, Ele está pronto para nos responder, mas para isso você precisa parar para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz daquele que tem poder de mudar toda a situação. E Davi tem essa atitude, sabe? A atitude de quê? De não ouvir aquilo que o irmão estava falando, aquilo que o rei estava falando. Olha que interessante aqui, era o rei que deveria ter a estratégia para dar para o seu exército, era o rei que deveria ter estratégia, era o rei que deveria mostrar para o seu exército: nós vamos agir dessa forma, nós vamos, quando o gigante aparecer, quando o filisteu aparecer, nós vamos agir dessa forma. Não, mas foi um pastor de ovelhas que foi diante do rei e dizer para ele: olha, eu posso enfrentar este incircunciso, este filisteu. Foi um pastor de ovelhas. Eu quero dizer para você nesta noite, que às vezes em algumas situações da nossa vida, nós deixamos que resultados, diagnósticos, venham nos paralisar. Às vezes nós nos deparamos com diagnósticos e com resultados, sabe, com extratos, com movimentos, que nós vamos olhar para aquilo ali e dizer: acabou, não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você nessa noite, a última palavra quem dá é Deus. A última palavra quem dá é o Senhor. Não fique preso a diagnósticos, a movimento, a papel. Olhe para Deus, que é o autor e consumador da sua vida. Confie no Senhor. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o nosso Deus. Amados, nessa noite, confie no Senhor. Pode faltar tudo na sua casa, mas não pode faltar Deus, não pode faltar a sua esperança em Deus, a sua fé. A fé no invisível, a fé no impossível, mas real.
O nosso Deus, querido, Ele está disposto sempre a nos ouvir, sabe? Ele está sempre disposto a nos ouvir. Ele tem coisas grandes para nós. Então, nessa noite, não dê ouvidos às más notícias. Talvez as pessoas possam dizer para você, mas você não é nada. Como é que você vai vencer esse problema? Você não tem jeito. Você é apenas um fulaninho. Você é isso, isso, aquilo. Olha, queridos, nessa noite, Davi não ouviu o que o seu irmão estava falando para ele. Não ouviu o que o seu rei estava falando para ele. Mas ele sabia que Deus estava com ele. E Davi, então, ele foi até aquele gigante em nome do Deus de Israel. Então, a segunda atitude que Davi teve, não deu ouvidos àquilo que estava à sua volta. Ele não parou para ouvir aquilo que estava à sua volta. As pessoas falaram, mas aquilo não entrou no seu coração. Então, nessa noite, não deixe entrar no seu coração notícias ruins. Não deixe entrar no seu coração diagnósticos, que já te deram para condenação. Não deixe entrar no seu coração, queridos, de forma alguma. Talvez o homem pode estar falando isso, mas o Senhor diz isto, Pai. O homem está dizendo que não tem jeito, mas o Senhor diz que tem jeito. O homem está dizendo que acabou. O Senhor disse, agora que eu vou começar. Amados, nessa noite, eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é mestre de trazer à existência as coisas que não existem. O nosso Deus, querido, do nada Ele criou o universo. Do nada Ele trouxe a humanidade. Então, nesta noite, talvez nós estamos acuados, talvez nós estamos com medo, com pânico, com pavor, porque nós estamos com medo. E o medo, querido, ele nos neutraliza. O medo, ele nos paralisa. O medo faz com que nós ficamos totalmente recolhidos, ficamos desesperados. O medo faz com que a gente não pense. O medo faz com que a gente não tenha atitude. Mas nesta noite, Deus te trouxe aqui para dizer para você que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E sabe quem é o verdadeiro amor? É Cristo. O verdadeiro amor é Jesus. Então, nesta noite, as batalhas, as guerras, as lutas que você esteja enfrentando nesta noite, Deus está dizendo para mim e para ti nesta noite que não existe luta, que não existe batalha que Ele não possa vencer por nós. Se nós estivermos com Ele, Ele sempre estará conosco, vencendo todas as nossas batalhas. Terceira atitude que Davi teve. Primeira atitude foi que ele não olhou para o gigante. Ele não tratou o gigante como gigante, mas tratou ele como circunciso e filisteu. Segunda coisa, ele não ficou ouvindo o que as pessoas estavam falando. Ele simplesmente acreditava naquilo que Deus tinha reservado para ele. Terceira coisa que Davi, nós podemos aprender aqui. Terceira atitude que Davi teve, ele se movimentou. Ele se movimentou. Ele moveu-se. Tem coisas que é para Deus fazer, mas outras que é para nós fazermos. Aqui no texto, nós vamos ver que Davi, então, quando ele chega diante de Saul, ele diz, olha, eu vou enfrentar esse gigante. Eu vou enfrentar esse gigante, não, eu vou enfrentar esse filisteu. A Bíblia vai dizer que Davi, então, ele, a partir do versículo 48, diz assim, 1 Samuel 48, e sucedeu que levantando-se o filisteu, antes um pouquinho, levantando-se o filisteu, 48, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate e encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou ali uma pedra e com uma funda ele atirou e feriu o filisteu na testa. Mas se nós lermos um pouquinho antes, então, quando Davi chega diante de Saul e diz para ele que vai enfrentar o filisteu, Saul então coloca a sua armadura, em Davi. Ele coloca a armadura, em Davi. E Davi não conseguiu ali então, com aquela armadura, ele não conseguiu enfrentar, ele não conseguiu ir até aquele gigante e enfrentar aquele gigante. O que nós podemos entender aqui nesse texto, e eu quero que você aprenda nessa noite uma coisa, que as nossas lutas, nós temos que ter as nossas armas. Nós não podemos lutar as nossas lutas com as armas dos outros. As nossas lutas têm que ser enfrentadas com as armas que nós temos. Talvez o que deu certo, a irmã passou por o mesmo problema que eu passei. E talvez aquela irmã, Deus deu uma estratégia para ela poder vencer aquele gigante. Mas foi com a irmã, talvez com você, Deus vai fazer uma outra forma, Deus vai te dar uma outra estratégia. O que Deus está querendo dizer para mim e para ti nessa noite, sobre a nossa identidade. Nós não podemos perder a nossa identidade em tempos de crise, em tempos de luta, em tempos de caos. A nossa identidade precisa ser preservada.
A nossa identidade precisa ser mantida. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor. Então, se você é filho de Deus, mantenha a sua identidade preservada. Davi aqui, ele não lutou com a armadura de Saul. Ele não lutou com aquela armadura, porque aquilo não foi feito para ele, aquilo foi feito para Saul. Ele decide ir com aquilo que ele tinha, com aquilo que ele aprendeu durante toda a sua caminhada, durante toda a sua trajetória, aonde ele pastoreou as suas ovelhas. Davi, então, ele vai com a lança, ele vai com a funda, ele vai com a pedra e ele derrota, ele vence aquele gigante com as suas armas. Então, nesta noite, preserve a sua identidade, o seu caráter, a sua moral. Vão ser nos momentos de crise, vão ser nos momentos de tribulação, serão nos momentos de luta que nós precisamos manter a nossa integridade, o nosso caráter e a nossa moral. E eu quero chamar a sua atenção, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos aí que o governo liberou aí, né, o plano emergencial e muitas pessoas têm direito a isso, né? Mas existe ali um princípio. Qual é o princípio? Para aquelas pessoas que estão desempregadas, ele tem uma série de coisas. O que tem de gente, queridos, o que tem de gente que não se enquadra nesses requisitos, né, que ganha muito mais que 3 salários mínimos, está indo para lá, para poder, fazendo o cadastro, para poder ganhar esses R$600. Isso, querido, sabe o que chama isso? Identidade, querido. Que identidade é essa? Cadê a identidade cristã? Cadê o nosso caráter? Queridos, são nesses momentos que nós precisamos compreender, são nos momentos de dificuldade, são nos momentos de crise, que a nossa identidade precisa ser mantida. Identidade de filhos, identidade de cristão. E Davi aqui nos ensinou exatamente isso. Ele não trocou a sua identidade. Ele não fez tipo, ele foi diante daquele gigante, porque ele sabia que ele estava ali com o Senhor. Davi, então, ele se movimentou, mas manteve a sua identidade. Você pode se movimentar, mas mantenha a sua identidade. Davi aqui, então, ele vai para aquela batalha. A Bíblia vai dizer, então, que aquele gigante, de uma forma sobrenatural, apenas com uma pedra, Davi acerta a testa daquele gigante e ele cai por terra. E diz o texto aqui no versículo de número 50 e 51. 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. O feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Foi uma forma sobrenatural, um gigante, né? Nós vamos ver que ele foi desqualificado pelo irmão, foi desqualificado pelo rei, foi desqualificado até mesmo pelo próprio Golias, e foi desqualificado por todos. Mas diz o versículo 51, pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou sua espada e tirou da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. O que nós podemos aprender aqui, outra coisa, que Davi, ele teve atitude de se movimentar. Ele não ficou paralisado, nem estagnado, não ficou ouvindo as afrontas daquele filisteu, daquele gigante. Ele foi para cima dele e derrotou aquele gigante. Só que cortar a cabeça, quem podia, era só Davi. O Senhor fez aquele gigante cair por terra, mas cortar a cabeça, degolar a cabeça daquele gigante com uma espada, foi Davi que fez. Existem coisas que nós vamos ter que fazer, outras Deus fará por nós. Milagre sobrenatural é Deus quem faz. Mas agora, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos entender uma coisa, que existem coisas que Deus vai deixar para que nós façamos. Davi fez exatamente isso. Ele foi naquele homem, naquele filisteu que havia caído, e ali ele corta a sua cabeça. E ali, então, ele traz a sua cabeça e entrega para Saul. Então, nós percebemos que este pastor de ovelha, esse jovenzinho, que foi tratado como presunçoso, como moleque, como irresponsável, como de um coração maldoso, ele vence aquele gigante. Porque Davi nunca olhou para aquele homem e o viu como gigante, mas apenas aquele que afrontava o Deus de Israel. Davi olhou para aquela circunstância e para aquele problema, viu uma oportunidade para a sua vitória. Você, nesta noite, não olhe para essa circunstância como o caos. Não olhe para essa circunstância sendo a última coisa da sua vida. Não olhe para esse problema achando agora acabou, não tem mais jeito. Queridos, nessa noite, quando nós achamos que está tudo perdido, Deus pode escrever uma nova história para você. E a partir desse episódio, Deus escreve uma nova história para Davi. Deus, então, começa a escrever a história do maior rei
rei de Israel, de todos os tempos que se ouviu falar, um pastorzinho de ovelhas, ele derrota um gigante. Então, nesta noite, Deus nos chamou para nós enfrentarmos os gigantes, sejam eles quais forem, seja ele qual for, qual o tamanho do seu problema, seja ele qual for, Deus estará com você. Se você estiver com o Senhor, Ele está com você. Não olhe para o problema como um gigante, mas olhe para ele como uma oportunidade. Entenda uma coisa, grandes ideias, grandes descobertas só foram realizadas, só foram feitas porque houve um tempo de escassez, houve um momento de necessidade, onde homens e mulheres puderam, então, tiveram uma ideia, criaram grandes coisas, fizeram grandes inventos para a humanidade. Então você, nesta noite, Deus está nos trazendo um tempo difícil, talvez um momento difícil na história, mas nós não podemos ficar acuados, nós não podemos temer, nós não podemos ficar apavorados, nós não podemos deixar que as coisas lá do mundo, que as coisas que estão acontecendo lá fora, venham trazer pânico para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. Nesta noite, Deus nos fez para sermos mais do que vencedores. E eu quero encerrar isso aqui, não com a minha fala, mas com a fala do apóstolo Paulo, que ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece é o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele dizia que sei viver na escassez, sei viver na abundância, sei ser humilhado, mas também sei também ser honrado. Eu sei tudo em todo tempo. E ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nesta noite, o Senhor, Ele quer que nós, neste momento, tenhamos uma postura diferente, né? Que nós venhamos orar, que nós venhamos buscar a face do Senhor, ouvir dEle o que Ele quer para nós, sabe? Que nós possamos sonhar os sonhos de Deus. Talvez você tenha sonhado, nossa, acabou, eu não vou ver esse sonho realizado, né? Querido, você apenas está adiando, você está apenas adiando este sonho, mas você não vai desistir dos seus sonhos. Você não pode desistir daquilo que Deus confiou a você. Quantas coisas o Senhor tem nos dado aqui dentro dessa igreja, quantos sonhos o Senhor tem nos dado, quantos projetos o Senhor tem nos dado. E isso vai para você, mulher, nessa noite, o Ministério de Mulheres, né? Iniciando o ministério, começando com tanta dedicação, com tanta empolgação, com tanto amor. Acontece esse momento, o pessoal de Santana, na congregação de Santana, o pessoal com aquela igreja e aquela, né, dedicação, aquele sonho. Escute uma coisa, nós estamos apenas adiando, mas nós não estamos cancelando. Deus não cancelou os sonhos dele para nós. Deus não riscou da sua agenda os sonhos dele para a sua igreja. Então, nesta noite, você precisa acreditar numa coisa. Uma coisa é adiar, outra coisa é cancelar, mas é permanecer. Se nós permanecermos no centro da vontade do Senhor, nós veremos todos os sonhos dele se cumprirem e se realizarem nas nossas vidas. Pessoal de Santana, Ministério de Mulheres, grandes coisas o Senhor tem para fazer por nós. Igreja Metodista de Cataguases, grandes coisas o Senhor tem para fazer por nós. Estamos vivendo dias difíceis, sim, mas como diz a palavra, como o apóstolo Paulo diz, na tribulação, nós precisamos permanecer dando glória até na tribulação. É porque na tribulação nós produzimos experiências. É na tribulação que nós somos o quê? Provados. É na tribulação que nós temos que ter o quê? Persistência, insistência, para que nós possamos adquirir experiência e que as nossas experiências tragam para nós a esperança de novos dias, de novo tempo, aonde, querido, nós vamos olhar para tudo isso aqui e dizer: nós passamos por isso e vencemos, porque o nosso Deus está conosco. Só vence, querido, aquele que não abandona a batalha. Só vence aquele, querido, que permanece na corrida. Nós estamos correndo, querido. Nós não podemos perder o foco. Davi não perdeu o foco na batalha. Davi permaneceu ali. Ele ouviu tudo que estavam relatando, mas ele não saiu do foco. Ele permaneceu. Eu vou vencer este gigante e vou então ganhar a filha do rei. Eu vou então ter os meus impostos isentos. Eu vou então ter abundância na minha casa, mas eu não vou fugir do meu foco. E o foco dele foi vencer e derrotar aquele gigante. E ele
porque o Deus de Israel estava com ele. Então, nesta noite, que você entenda que Deus está com você. Não existe batalhas que Ele não vença por nós. Creia, tenha fé e esperança no Deus, o Deus invisível, mas o Deus real, que está disposto, querido, a nos ouvir a todo tempo e a toda hora. As suas armas nesta noite, a de Davi, ele se manteve com as armas que ele tinha. A minha arma e a sua vai ser o coração. A minha arma e a sua vai ser a palavra. A minha arma e a sua é permanecer santo, é permanecer com a nossa identidade mantida. Deus Todo-Poderoso, nós não vamos retroceder, nós não vamos recuar. Nós estamos aqui, há mais de 40 dias, nós estamos sem culto nas igrejas, mas tem culto em todas as casas. O diabo está achando que venceu, eu quero dizer para ele não, ele perdeu, porque em toda casa existe uma igreja clamando ao Senhor, orando ao Senhor, para que essa situação se resolva o mais rápido possível. Ou o Senhor, com uma palavra, Ele pode trazer a vitória para a humanidade. Ele também pode dar inteligência para o homem, descobrir uma vacina. Ele pode também dar inteligência para o homem, descobrir um tratamento, um remédio, um recurso. Mas o nosso Deus continua Deus. Eu continuo adorando o Senhor, eu continuo glorificando o Senhor, eu continuo exaltando o Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu louvarei ao Senhor. E não existe gigante que vai fazer com que venhamos recuar. Não vão ser esses gigantes que vão fazer que nós venhamos retroceder, mas muito pelo contrário, a igreja do Senhor Jesus, ela continua triunfante, ela continua lutando, ela continua orando, ela é a esperança de que o Senhor em breve voltará. A igreja do Senhor Jesus, ela é a esperança de que em breve nós encontraremos com o Senhor nosso Deus. E essa batalha nós não vamos perder, porque o nosso Deus vence todas as nossas batalhas em nome de Jesus. Vamos orar nesta noite, agradecendo ao Senhor. E você que me ouviu, você que nos ouviu nesta noite, você que ouviu essa palavra, talvez você está sem fé, sem esperança, sem perspectiva. Amanhã é uma segunda-feira, talvez você pode dizer para mim assim, estou desempregado, eu não tenho o que colocar na minha mesa. Querido, ficar dentro de casa, quando você tem internet, quando você tem televisão, quando você tem as suas contas pagas, fique em casa é muito fácil. Mas falar fique em casa quando você está desempregado, quando você tem filhos para você sustentar. Querido, este homem não vai dormir, este homem e esta mulher, eles estão pensando o que eles vão fazer da vida deles, mas eu quero trazer para você uma palavra nessa noite. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar graça, e você vai ter sonhos, como você vai poder vencer os dias maus e os dias difíceis. O Senhor diz na palavra dele, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Querido, nós estamos diante daquele que venceu o mundo. Nós estamos com aquele que venceu o mundo. Então nós teremos problemas, aflições, dificuldades, mas o Senhor já venceu todas por nós, em nome de Jesus. Senhor, eu quero nesta noite orar ao Senhor. Orar ao Senhor por essa pessoa, Pai, que nesta noite está ouvindo essa palavra. Senhor, ouvindo nesta noite, talvez, ó Pai, ouviu tantas notícias durante todo este dia, notícias ruins. Pai, ouviu talvez dizendo, olha, você vai tentar este negócio, não vai dar certo. Você vai tentar esse tratamento, isso não existe, esse tratamento não existe. Isso é arcaico. Tem pessoas ouviram notícias durante toda essa semana, durante todos esses últimos dias, somente notícias ruins. Notícias, ó Pai, para poder roubar a sua paz. Estão ouvindo coisas, Pai, contrárias à tua palavra. Mas nessa noite, Pai, o Senhor nos trouxe uma palavra de fé, de esperança. O Senhor nos trouxe uma palavra, Pai, de que tudo é possível ao que crê. O Senhor nos trouxe uma palavra, Pai, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. O Senhor nos trouxe uma palavra, Pai, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Senhor, nesta noite, que nós mudar a nosso modo de pensar, Pai, que nós venhamos pensar com a mente de Cristo, que nós venhamos, meu Deus, ter atitudes, meu Pai, de verdadeiros filhos de Deus, que nós venhamos nos posicionar, Pai, que nós não venhamos aceitar as migalhas, Senhor, migalhas que o homem está querendo dar, que Satanás, neste momento de crise, está querendo aproveitar, Senhor. Pai, nós não queremos as
migalhas. Nós queremos, Pai, o teu banquete. O Senhor diz, prepara um banquete na presença dos meus inimigos. O Senhor tem banquete preparado para aqueles que se mantiverem fiéis ao Senhor. Então, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, restaura em nós, aviva em nós, ó Pai, a tua obra. Senhor, nesta noite, que essa situação que tem assolado o planeta, Senhor, seja repreendida em nome de Jesus. Pai, toma, Senhor, este país. Pai, nós não confiamos no homem, nós não confiamos na política, mas nós confiamos no Senhor. Pai, esta nação é do Senhor. O Senhor é o Deus dessa nação. O Senhor é o Deus dessa nação, Pai. E por isso nós confiamos em Ti, Senhor. Pai, nesta noite eu entrego Cataguases em Tuas mãos. Eu entrego os comerciantes, os empresários. Ó Pai, os empregados que estão, Senhor, pensando o que vão fazer das suas vidas. Traz, Senhor, calmaria, traz sabedoria, Senhor, para aqueles que têm, Senhor, ó Deus, o poder de fazer decisões, ó Pai. Senhor, toma o prefeito, toma o promotor, toma, Senhor, todos aqueles da área da saúde, que eles possam, Senhor, ter sabedoria, Pai, para poder, Senhor, sanar este problema. Pai de amor, que a igreja do Senhor, os pastores de Cataguases, sejam homens, meu Pai, que estejam, ó Deus, à frente dessa batalha, orando, intercedendo, levando palavras, Pai, de cura, de motivação e de esperança para o seu povo. Pai, nesta noite, que nesse momento de crise, de caos, nós possamos manter, ó Pai, firmes na Tua presença, firmes na Tua palavra. Senhor, que este momento onde nós estivemos afastados da igreja, mas nunca afastados do Senhor, e que nós possamos retornar, ó Pai, à Tua casa com alegria, com a certeza de que em breve nós estaremos juntos, ó Pai, em comunhão, em intimidade com os nossos irmãos. Pai, muito obrigado nesta noite por este momento que aqui estivemos. Nós oramos em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe. Deus te guarde. E que nessa semana, eu creio em nome de Jesus, que você terá boas notícias. E muito mais do que isso, você vai propagar boas notícias. Em nome de Jesus. Você foi levantado para vencer gigantes. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.